Estamos de volta no Roda de Conversa e o tema de hoje é sobre a questão da violência e os impactos no ambiente escolar. A violência em várias formas de manifestação. Então, no primeiro bloco a gente estava conversando sobre então o papel, que escola é essa, na verdade a necessidade de repensar. Os interrompi, por favor. Eu queria colocar, diante do que o professor colocou, a questão da escola, né, dessa nova postura, tudo se chama polícia, né, de lidar de forma com a disciplina. E realmente a escola em alguns momentos tem agido assim e tem sempre colocado para o outro, como se o outro fosse resolver. A gente tem que... No ambiente do Forpaz é isso que você tem percebido, E é isso que a gente Roberto? tem trabalhado, sim. Mas a escola tem já, né, existem propósitos, existem políticas e o Forpaz até é uma delas, né, para a promoção dessa articulação rígida, dessa cultura de paz. Mas é o que a gente quer propor para a escola realmente. Porque a escola precisa verdadeiramente dividir esse problema com os parceiros, construir junto, e a gente entender que esse aluno é um indivíduo uno e não compartimentado. Né? Não adianta e a gente querer só passar essa responsabilidade agora da justiça, então a justiça tem que dar conta, a assistência social tem que dar conta, a saúde tem que dar conta, cada um no seu papel vai ter que, né, cumprir ali a função do que aquele aluno precisa. Mas a escola também tem a sua contribuição e seu papel também tem que desempenhar, dentro do que o professor disse ali. Né? Não só apenas trabalhar com os conceitos acadêmicos, e o professor hoje está lá com 2 horários, né, na prefeitura e no Estado, na escola particular e no Estado. Tem essa dificuldade da cultura capitalista, individualista, dessa correria, que não nos permite, talvez, de parar, e eu acho que a escola precisa, dentro lá do saber, das disciplinas, trabalhar os valores, né, como o professor mesmo disse, trabalhar e ter um olhar para esse aluno como um indivíduo completo e uno que tem, né, precisa de uma intervenção da assistência social, precisa de uma intervenção da saúde, precisa de uma intervenção da justiça, e aí a gente não só encaminhar dentro do que a Eliane disse, não só mandar um relatório, um papel, mas ali se articular, sentar junto, construir junto, pensar junto, né, com o território educativo, pensar junto com a educação municipal, pensar com a escola estadual que está ao lado, né, porque quando a gente trabalha a questão da expulsão e a gente tem a transferência revestida de expulsão também, né, então a gente não vai resolver porque esse aluno continua sendo o mesmo indivíduo com os mesmos problemas e que a gente precisa se corresponsabilizar, e nós, sociedade, nós todos. Né, e eu, como da justiça, e a justiça acho que se coloca muito distante, a escola sente isso, nós precisamos aproximar a justiça também da escola. Né, e aí eu acho que a escola tem que buscar, procurar o Ministério Público, procurar o Judiciário, a Defensoria Pública, e também falar, né, vamos construir juntos, vem dar a sua contribuição, vamos fazer. Então, acho que a gente precisa construir, não só passar, chamar a polícia e mais uma vez, repetir essa lógica punitivista, né, essa lógica de que a punição vai ser a solução, de que isso vai trazer uma resposta, que isso vai solucionar, que a justiça vai conseguir solucionar e pacificar, e nós não vamos, né, a justiça não vai trazer as respostas. Está se esperando um salvador aí? Nós precisamos construir, eu acho que a gente vive uma transição, então há experiências. Na falta de um recurso, se busca um salvador. Então é uma transferência. Ah, não, o problema então é da assistência, o problema é da justiça. Então a justiça fala, não, o problema é da escola. A assistência fala, não, o problema é da escola. Então eu sinto que nós vivemos hoje um processo de transição e precisamos romper caixinhas, né, da assistência, da justiça, da escola e tentar uma articulação realmente intersetorial para as demandas que se apresentam na escola. Porque na maioria das vezes nas regiões, a escola é um único espaço, a única instituição virou do espaço Estado. Público, na verdade, né? Substituindo então, aí ela os outros... representa o Estado sozinha, enquanto política pública. E aí né? esse aí custo é muito alto para ela, né, gente? Peso muito alto. Na realidade, assim, a gente está colocando esse peso só nas costas da escola, dizendo parece que só ela tem que aprender a ler esse fenômeno de uma forma diferente, mas todos que interagem na escola têm que aprender também. Por exemplo, a gente acha, por exemplo, que tem escola aqui no bairro, que ele é o único espaço público. Não é, outras instituições públicas estão lá, a saúde está lá, a polícia está lá, elas também são instituições que hoje, de uma certa forma, elas estão presentes nesses espaços e elas têm que aprender como lidar com essa questão da violência.
Por exemplo, nós já fizemos estudos, inclusive analisando como que os policiais eles tiveram que aprender para entrar na escola. Eles não estão, por exemplo, num espaço, quando eles entram na escola, eles não estão no espaço público, eles entram num outro espaço que inclusive tem um ethos feminino fortíssimo, um ethos de cuidar da criança. A criança tem que ser cuidada dentro da escola, percebe? Então, eles tiveram que aprender também. Foi difícil. Por exemplo, durante muito tempo, sempre esse choque entre polícia e escola sempre era uma coisa que não era muito compreendida. A partir de um determinado momento, eles tiveram que começar a fazer seminários juntos, aprender juntos. Nós acompanhamos, por exemplo, isso. Então, agora, isso está pronto? Não está pronto, está se aprendendo a fazer isso. Vai ter que se aprender. Eles também vão ter que incorporar uma nova linguagem, a escola é um outro espaço, e já tem experiências onde eles já fazem outras coisas na escola. A defensora estava nos colocando uma coisa que eu acho que é interessante, que é a gente pensar, por exemplo, essa dimensão de se pensar o problema, como resolver esse problema numa perspectiva de redes. No que ela está querendo dizer é um pouco a questão das redes. Talvez seja isso que a gente ainda precisa conseguir construir. Né? O que nós estamos chamando de rede. Não é fazer essa coisa assim, a polícia faz uma coisa, o outro faz outra. Não é isso, a rede não é isso. É como é que a gente vai se conectar, porque já existe essa conexão, e como é que essa conexão ela pode ficar mais consciente para que os professores tenham a segurança que eles precisam e não adoeçam tanto. Porque um dos resultados é o adoecimento. É o adoecer desse professor que ele não sabe exatamente o que ele faz, embora... O Walter Utti mesmo, que é o colega a quem ela está se referindo o tempo todo, é exatamente um colega que trabalha com a questão das redes e eles têm nos chamado a atenção para esse fato. Quer dizer, na realidade, às vezes, os professores nem sabem que as redes existem. Eles nem sabem que essas redes existem. E nós não fazemos eles conhecerem também. Às vezes, eles ficam tão perdidos numa coisa, mas essas redes, às vezes, já existem. Ele pode recorrer e a escola pode exatamente fazer... A ideia do Forpaz é ir às escolas exatamente para isso, né, a gente tem fomentado a criação, que a escola busque isso, né, e se articule e crie seus espaços de articulação locais, né, que dê o nome que quiser e tudo, mas crie esses espaços. Então, isso a gente tem buscado através do Forpaz. E, realmente, a escola desconhece. Às vezes, ela não sabe, né, lá o mecanismo de assistência social, o CRAS, o CRES, o que cada um deles, né, pode fazer e qual a intervenção. Então, ela quer o assistente social dentro da escola, né, mas ela não sabe que já existe, né, ali um equipamento que funciona, que tem esse papel e que pode contribuir muito. Né? Da mesma forma, ela sabe que existe a justiça, mas ela não entende o que é o Ministério Público, o que é a Defensoria Pública, ela não sabe qual que é o papel ali da polícia, na intervenção e tal. Então, a gente precisa, da mesma forma, como o professor disse, nós também não sabemos, temos que aprender. Eu acho que está todo mundo repensando e reconstruindo. A própria justiça vem de uma formação do litígio, da briga, do processar. Né? Nós somos educados para brigar, para processar. Nós temos que aprender a dialogar, a construir, a mediar conflitos, né, de outra forma. Então, um desafio para todos nós. Isso fica claro quando você começa a ouvir a linguagem. A gente pesquisa esse assunto desde 1998, pesquisamos. A gente vai percebendo qual foi a mudança na linguagem, inclusive, da escola. Como é que a escola vai incorporando uma linguagem que nós chamamos de uma linguagem meio policial. Ela mesmo passa a utilizar, tá vendo? A linguagem que utiliza, ela começa a criminalizar coisas que antes não eram criminalizadas. Ela usa uma linguagem, a presença da polícia na escola também, isso não fica, por exemplo, assim, sem contaminação. Tem uma contaminação em alguns momentos. Então, todo mundo tem que aprender, a escola tem que aprender, as outras instituições que estão na escola também têm que aprender como que você lida nesse contexto para que a gente consiga dar conta. Vou fazer um convite para vocês, trazer uma quarta contribuição a essa roda de conversa. Na verdade, era até um desejo inicial também ter aqui a professora Thelma Vinha, mas por compromissos que ela tem fora do estado, obviamente ela não pôde. Então nós temos um depoimento agora da professora Thelma Vinha, professora de Psicologia Educacional da Universidade Estadual de Campinas. Ela fala questões importantes sobre a violência e nos ajuda a entender que violência é essa, conceituar esse sentido de violência. Vamos acompanhar. Os resultados de pesquisa têm mostrado que as pessoas confundem qualquer tipo de conflito como violência. Então, eles colocam como violência o bullying, as incivilidades, as infrações, as transgressões, e são conflitos de natureza diferente que requerem intervenções diferentes. Bom, os dados dos estudos no Brasil têm mostrado que não há um aumento do que a gente chama de violência dura. Nos últimos 5 anos, as violências duras, que são aquelas que constam no Código Penal, por exemplo, explodir o banheiro, por exemplo, levar arma,
na escola, furtos, ameaças, esse tipo de violência ele permanece em torno dos 2%, ele não aumenta. Agora, existe um aumento de um outro tipo de conflito que não se trata de violência, que é o que a gente chama de incivilidade. As incivilidades são microviolências, são pequenas ações de desrespeito em que elas fazem com que o ambiente se torne com o tempo caótico se for intenso e se for com frequência. Então, por exemplo, exemplo de incivilidade. Quando um aluno fala um palavrão, quando cutuca o outro, quando fica andando pela sala, quando o professor fala ele está de costas. Então, essas microviolências, as incivilidades, dependendo da intensidade da frequência numa escola, elas acabam com o tempo provocando um ambiente bem caótico em que explode pontos de violência. Um outro conflito que é muito comum, que acontece nas escolas, mas que também não é violência, é o que a gente chama da indisciplina. A indisciplina ela é considerada um conflito que tem a ver com a relação pedagógica, ou seja, ela está muito mais ligada à questão do ensino e da aprendizagem. Então, os conflitos que dizem respeito à relação pedagógica, ao contrato social de aprendizagem, ele é considerado indisciplina. Então, a professora trouxe algumas contribuições também, por favor. Então, na realidade, ela falou algumas coisas que nós já estávamos falando aqui de uma certa forma, que é de mostrar que a gente tem tratado de violência o que muitas vezes não é violência, né? E parece que isso já se perdeu e parece que a gente não consegue retomar um pouco essas dimensões. Mas ela diz da importância de que quando a gente estiver discutindo o clima escolar, a situação na escola, que a gente chamar a escola para refletir sobre isso, para que a gente veja o que é que nós estamos chamando de violência, se de fato aquilo é violência ou se são coisas que a gente pode lidar com ela. A questão da indisciplina, ela continua, não é? E eu só não entendo que a disciplina esteja ligada exclusivamente só nas questões pedagógicas, ela também está relacionada às questões comportamentais, né? Quer dizer, quando a gente fala em disciplina é porque ele rompe determinadas regras de comportamento, e essas regras de comportamento, elas são regras não só ligadas à função do conteúdo que ele está estudando, mas o comportamento mesmo. A própria escola é disciplinadora, às vezes, isso mesmo, né? com essa que é o história lugar mesmo. da socialização. Que é o lugar da socialização. Quer dizer, ela foi pensada como lugar da socialização na sociedade moderna. Quer dizer, a família já não cumpriria mais esse papel e sozinha, e a escola teria esse papel também, né? Agora, como essas coisas mudaram, quer dizer, a própria estrutura da família mudou, da escola também, nós temos que pensar exatamente como é que nós vamos fazer. Esse papel hoje na escola, me parece assim, de fora, há uma sobrecarga para ela, não sei exatamente. É o desafio. É um Acho desafio. que o desafio talvez de mais instituições, por exemplo, a própria família, né? Mas para a escola, eu acho que o sentido de pensar o clima escolar, então você desloca o conceito de violência e aí você abre a possibilidade de maior compreensão do que vem ocorrendo. Então, quando você desloca, diz, tem violência, mas o que a gente precisa entender são as relações, ou seja, as relações sociais estabelecidas lá compõem um clima escolar. Esse clima você pode tipificar, né? Quais os elementos de incivilidade, quais os elementos de indisciplina, quais os elementos que produzem pertencimento, né? Então, o clima forte para a escola e que garante aprendizagem é um clima que garante sensação de pertencimento, ou seja, que a comunidade esteja na escola, que ela seja ouvida, que a gestão democrática seja efetiva e não só no papel, né, no plano, no projeto político-pedagógico. Então, são relações que estão em construção. Um exemplo simples, o representante de turma, né? Geralmente a escola trabalha o representante de turma. Você está fortalecendo uma representação, uma ideia, né, de protagonismo dos adolescentes e como isso está se relacionando numa educação da cidadania, da gestão democrática, da participação e da responsabilização naquelas relações. Então, nesse sentido, a gente vem apostando na ideia de que as escolas possam construir um plano de convivência escolar. Primeiro, identificando, bem, o que vem ocorrendo. Depois, cada caso precisa de um tipo de intervenção, mas isso não do ponto de vista só do professor. A família tem que participar, os alunos devem participar, porque são eles que demandam, às vezes, nessa forma de manifestação da ruptura dos laços, da relação, ele está exigindo um novo modelo, né? Então, não é que
a indisciplina tem que acontecer, né? Mas que às vezes a indisciplina diz disso, uma demanda de maior gestão. O que essa indisciplina está dizendo, na verdade, né? E o que eu acho que falta um pouco, às vezes, do educador, observar esse aluno, né? Qual o comportamento que ele está tendo dentro da sala de aula? Ele está mais agressivo, ele está mais agitado, ele está mais tímido, ele está mais fechado. Ali já vai demonstrando de alguma coisa que não vai bem, né? Ou alguma coisa familiar, alguma coisa pessoal, alguma relação ali, né, na própria sala de aula que não está adequada. E às vezes está faltando um pouco dessa observação. Aí quando a escola vai intervir, já ocorreu muitas vezes a violência ou não houve uma intervenção disciplinar adequada e no tempo adequado. E a escola, muitas das vezes, deixa para atuar só na hora que já há a prática do ato infracional. Aí tudo vira caso de polícia. Né? E aí tudo também, a questão do bullying, né, que foi colocado também pela professora. Né? O bullying tem essa questão do comportamento da pessoa se sentir numa situação de inferioridade, né, diante do outro, uma situação realmente de inferioridade e não conseguir muitas das vezes se expressar diante daquilo, colocar a sua vontade, a sua manifestação. E o bullying tem, de uma certa forma, sido banalizado, né? São comportamentos que sempre existiram, né, que realmente para alguns traz um dano muito grande, mas também o bullying não pode ser criminalizado como os penalistas querem, né, e como a sociedade quer, e a gente tem que tomar cuidado, né, de criminalizar todas as condutas, né, e de aí vai mudar. A gente já existem crimes que podem configurar a prática do bullying, né, por exemplo, ameaça, os crimes, né, a calúnia, a difamação, já são crimes e por isso a gente vai ter uma mudança. Então a gente precisa dar uma tipificação, o que é isso, descrever uma conduta específica para o bullying. Isso vai também, eu fico muito preocupada e eu acho que a sociedade tem que se apropriar mais disso, discutir, né, e a gente não só rotular. O bullying nada mais é do que mais uma manifestação, né, dessa incivilidade, dessa violência e a forma que as pessoas talvez não saibam lidar diante daquele conflito. Eu só não quero deixar, porque senão nós vamos ter que interromper, vocês desculpem. Nós vamos para um intervalo rápido, prometo. A gente já volta e aí a gente continua a discutir, porque eu acho que essa é uma boa discussão, inclusive para os nossos professores a respeito do que é o bullying, como tratar com ele, a questão da espetacularização. Lembrando que você pode assistir ao Roda de Conversa também pela internet, no canal do YouTube da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/Magistra SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, CRV. Como eu disse, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.